Em outros exemplos, Jesus, ao comentar as antigas leis, simplesmente repetia ou reforçava os preceitos sobre a vida, como por exemplo as máximas relativas ao divórcio, que não tinham realmente nenhuma relação com o seu ensinamento, exceto como indicações da necessidade da verdade interior e da insuficiência da verdade exterior. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe libelo de repúdio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, exceto no caso de fornicação, expõe-na ao adultério, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 31, 32. O objetivo, neste caso, era extrair desses preceitos, juntamente com as regras para os discípulos, um contexto que permitisse a Jesus dizer o que pretendia e não podia dizer sem uma certa apresentação. Assim, as passagens citadas acima, tanto as que constituem regras para os discípulos, quanto as que são preceitos quanto ao divórcio, são necessárias nos evangelhos, só para apresentar os 2 versículos seguintes e, ao mesmo tempo, afastar a atenção parcialmente desses versículos. Se, pois, teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor para ti que pereça um de teus membros, do que teu corpo todo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe de ti, porque melhor é que pereça um de teus membros, do que teu corpo todo seja lançado no inferno. Mateus 5, 29 e 30. Esses 2 versículos, bem como um capítulo 19 de São Mateus, provocaram provavelmente mais incompreensão do que todos os evangelhos juntos, e eles contêm realmente dúzias de possibilidades de interpretações errôneas. Para que sejam corretamente compreendidos psicologicamente, devemos, antes de tudo, separá-los inteiramente do corpo e do sexo. Eles se referem a diferentes eus, diferentes personalidades do homem. Têm simultaneamente outro sentido, oculto ou esotérico, do que falarei mais adiante no capítulo Sexo e Evolução. Os discípulos podem ter compreendido o significado dessas palavras, mas nos evangelhos elas certamente ficam totalmente incompreensíveis. A presença nos evangelhos de preceitos relacionados com o divórcio também nunca foi compreendida. Eles faziam parte do texto do Novo Testamento e despertaram inúmeros comentários como palavras autênticas de Cristo. O apóstolo Paulo e os pregadores seguintes da nova religião basearam nessas passagens todo um código de lei, recusando-se a ver que elas eram apenas pretextos e não podiam ter um significado diferente no ensinamento de Cristo. Ao mesmo tempo, Cristo diz aos discípulos que não basta cumprir a lei. Eles estão sujeitos a uma disciplina muito mais rígida, baseada em princípios muito mais sutis. Porque vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas o que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irritar contra seu irmão será réu de juízo. O que disser bobo será réu perante o sinédrio, e o que disser louco será réu da geena de fogo. Se, pois, fores apresentar uma oferta perante o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois volta para apresentar a tua oferta. Mateus 5, 20 e 24. Depois desta vêm as passagens muito difíceis e perturbadoras dos evangelhos, porque só podem ser devidamente compreendidas em conexão com a ideia esotérica. Mas, de modo geral, são compreendidas como regras morais gerais, que constituem o que se considera moralidade e a virtude cristãs. Ao mesmo tempo, toda conduta humana contraria essas regras. O homem não as pode cumprir e nem mesmo compreender. O resultado é uma quantidade enorme de fraude e de auto-engano. Os ensinamentos cristãos
baseiam-se nos evangelhos, mas toda a ordem e estrutura da vida dos cristãos vai de encontro aos evangelhos. E nesse caso é característico que toda essa hipocrisia e mentira é inteiramente inútil. Cristo nunca ensinou a todos os homens que não resistissem ao mal, que oferecessem a face esquerda, quando esbofeteados na direita, e que dessem sua manta aos que querem lhes tirar a túnica. Essas passagens não constituem de forma alguma princípios morais gerais, e não existe nenhum código de virtudes cristãs. São regras para os discípulos, e não regras gerais de conduta. Só se pode explicar o verdadeiro significado dessas regras numa escola oculta, e a chave desse significado se encontra nas palavras: sede, pois perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Em seguida vêm as explicações. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao malvado, e se alguém te esbofetear na face direita, dá-lhe também a outra. E ao que litigar contigo para te tirar a túnica, deixa-lhe também o manto. Mateus 5, 38, 40. A quem te pede, dá. E a quem quer de ti emprestado, não lhe voltes as costas. Ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai, que está no céu, o que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também, não fazem isso os publicanos? Mateus 5, 42, 46. Sede, pois perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, 48. Cada uma dessas passagens forma o conteúdo de um ensinamento especial, complexo e prático. Esses ensinamentos práticos em conjunto constituem um sistema oculto ou esotérico de preparação e educação de si, baseado em princípios desconhecidos fora das escolas ocultas. Nada pode ser mais inútil e ingênuo do que um esforço para compreender o seu conteúdo sem uma instrução adequada. Depois disso vem a oração dada por Cristo, que sintetiza todo o conteúdo do ensinamento evangélico e pode ser considerada como uma sinopse dele, o Pai Nosso. Já mencionamos as deturpações do texto dessa oração. A origem da oração é desconhecida, mas no Alcebíades II, de Platão, Sócrates cita uma oração que se assemelha muito ao Pai Nosso, e é muito provavelmente a sua forma original. Pensa-se que tal oração seja de origem pitagórica. Zeus, o rei, dás-nos tudo o que é bom, peçamos ou não, mas ordena que tudo o que é mal nos deixe, mesmo quando buscamos em ti. A semelhança é tão evidente que não requer comentário. Essa oração citada por Sócrates explica um ponto incompreensível ao Pai Nosso, a saber, a palavra mais colocada de não nos induza em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mais chama a atenção para uma continuação da frase que existia antes, mas que foi tirada da oração do Evangelho. Essa continuação que foi omitida, mesmo que as peçamos coisas mais a vós, explica o mais na sentença anterior. Vem, em seguida, as regras interiores, de novo para os discípulos, as regras que não podem se aplicar a todos. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida sobre o que haveis de comer, nem por vosso corpo sobre o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Quem de vós, com suas preocupações, pode acrescentar à sua idade um côvado, sequer? E com o vestido, por que vos preocupais? Olha os lírios do campo como crescem, não se fadigam nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim a veste, muito, mas não fará ele convosco? Homens de fé mesquinha,
Não vos preocupeis, pois, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, com que nos havemos de vestir. Por tudo isso, se afligem os gentios, porém vosso Pai Celeste bem sabe que de tudo isso necessitais. Buscais, pois, primeiro o reino de Deus e a justiça, e tudo isso vos será dado de acréscimo. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá as suas próprias inquietações. A cada dia basta a sua pena. Mateus 6, 25, 34. Mais adiante vêm as regras que governam as relações dos discípulos entre si, que nada têm a ver, novamente, com todos os homens. Não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes, ser-vos-á medido. Como vês a palha no olho de teu irmão, e não vês a trave no teu? Ou como ousas dizer a teu irmão: deixa que eu tire a palha do teu olho, tendo tu uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então tratarás de tirar a palha do olho do teu irmão. Mateus 7, 1, 5. A tendência geral da interpretação habitual é, de novo, ver essas passagens como regras de moralidade cristã e, ao mesmo tempo, considerá-las como um ideal inatangível. Cristo, no entanto, era muito mais prático, não ensinava coisas inesquecíveis. As regras dadas por ele se destinavam a ser levadas a cabo, mas não por todos nós, só pelos que, cumprindo-as, pudessem tirar delas proveito, e só para os que podiam pô-las em prática. Há uma interessante semelhança entre certas passagens bem conhecidas dos evangelhos e alguns trechos dos livros budistas. Por exemplo, no Catecismo Budista, há as seguintes palavras: é fácil ver as faltas alheias, mas as nossas é muito difícil ver. O homem alardeia as faltas do vizinho, mas oculta as suas, como o impostor, no jogo, oculta os dados ruins. No capítulo 9 de Mateus, fala-se da direção do trabalho oculto e de seus princípios básicos. Primeiro deles é que devemos nos tornar conscientes do que necessitamos. Enquanto não sentirmos uma necessidade do esoterismo, este não poderá ser útil e existir para nós. E ele, que os ouviu, disse: os sãos não têm necessidade de médico, senão os enfermos. Mateus 9, 18. Em seguida, vêm palavras muito significativas. Ide e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos, porém os pecadores. Mateus 9, 13. E noutro lugar Jesus diz: se entendesseis o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 12, 7. As interpretações habituais estão muito distantes do significado verdadeiro dessas passagens. A causa disso reside no fato de que não compreendemos o que significa misericórdia, isto é, não compreendemos o que significa a palavra, que se traduz nas línguas europeias como merci, misericórdia. Essa palavra tem um sentido muito diferente que nos escapa, mas a etimologia da palavra russa nos dá a ideia de uma palavra parecida com queridade, que é uma palavra que não existe no dicionário português. Mais adiante, as seguintes passagens se referem às regras ocultas. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: quem será o maior no reino do céu? Chamando uma criança, ele colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino do céu. Mateus 18, 1, 3. As passagens seguintes têm uma significação oculta muito grande, mas se referem a princípios e não a regras. Então, foram-lhe apresentadas umas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. E como as repreendessem os discípulos, disse-lhes Jesus: deixai as crianças e não as estorveis de se aproximarem de mim, porque delas é o reino do céu. Mateus 19, 13 e 14. Passagens referentes às crianças repetem-se nos outros evangelhos.
Sentando-se, ele chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, não é a mim que recebe, senão aquele que me enviou. Marcos 9, 35, 37. Também lhe apresentavam as crianças para que as tocassem. Vendo isso, os discípulos os repreendiam. Jesus chamou-as a si, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, e não as afasteis, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18, 15 e 17. Todas essas passagens estão cheias do mais profundo sentido, mas, novamente, se destinam apenas aos discípulos. No caminho do trabalho de escola, um homem adulto e rico de experiência deve tornar-se, em pouco tempo, como uma criança. Deve aceitar a autoridade de outros homens que sabem mais do que ele. Tem de confiar neles e obedecer-lhes e esperar a sua ajuda. Deve compreender que, sozinho, sem a sua orientação, nada pode fazer. Deve sentir-se uma criança em relação a eles. Deve dizer-lhes toda a verdade e nunca esconder coisa alguma deles. Deve compreender que não deve julgá-los e tem de usar todos os seus poderes e todos os esforços para poder ajudá-los. Enquanto o homem não ultrapassar essa etapa, enquanto não for como uma criança, enquanto não sacrificar os resultados da sua experiência de vida, nunca entrará no círculo interior, isto é, no reino do céu. Para Cristo, a criança era um símbolo do discípulo. A relação do discípulo com o mestre é a mesma do filho com o pai e de uma criança com um adulto. Nesse sentido, o fato de Cristo sempre se chamar de filho e a Deus de pai adquire uma nova significação. Os discípulos de Jesus discutiam entre si com frequência. Um dos assuntos permanentes de suas conversas era: qual deles era o maior? E Jesus sempre condenava essas disputas do ponto de vista dos princípios e regras ocultos. Porém, Jesus, chamando-os a si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações os subjugam, e que os grandes imperam sobre elas. Assim, não há de ser entre vós, pelo contrário, aquele que entre vós quiser chegar a ser grande, seja vosso servidor. Mateus 20, 25, 26. Às vezes essas disputas, quanto ao que era maior, assumiam um caráter verdadeiramente trágico. Uma vez Jesus falou aos seus discípulos de sua próxima morte e ressurreição. Saindo dali, atravessaram eles de largo da Galileia, não querendo de que se soubesse, porque ia ensinando os discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue em mãos dos homens, e hão de matá-lo, e morto ressuscitará depois de 3 dias. E eles não entendiam essas coisas, mas temiam perguntar-lhe. Vieram a Cafarnaum, e estando em casa, perguntava-lhes ele: que era que discutis em caminho? Eles se calaram, porque no caminho haviam discutido entre si sobre quem seria o maior. Marcos 9, 30 a 34. No Evangelho segundo São Lucas, há uma interessante explicação da palavra próximo, que é cheia de sentido oculto. Essa palavra é geralmente entendida num sentido equivocado como qualquer homem ou aquele com quem temos relações. Essa interpretação sentimental da palavra próximo está muito distante do significado evangélico. E eis que se levantou um doutor da lei para o tentar e disse: Mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Disse-lhe ele: que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Tomando Jesus a palavra, disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu em poder de ladrões, que depois,
de o despojarem e ferirem se foram, deixando-o semi-morto. Por casualidade, desceu um sacerdote pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Igualmente um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou a ele e, vendo, moveu-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, fê-lo montar em sua própria cavalgadura, conduziu-o à estalagem e tomou cuidado dele. Pela manhã, tirando 2 dinheiros, deu-os ao estaleiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta eu te pagarei. Quem destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Ele respondeu: o que fez com ele misericórdia. Respondeu-lhe Jesus: vai-te e faze tu o mesmo. Lucas 10, 25, 37. A parábola do bom samaritano mostra que próximo não é qualquer homem como geralmente interpreta o cristianismo sentimental. Os ladrões que o saquearam e feriram, o sacerdote que, tendo visto, passou ao largo, o levita que chegou e o viu e também passou de lado, não são sem dúvida próximos do homem que foi ajudado pelo samaritano. O samaritano tornou-se seu próximo ao ajudá-lo. Se também tivesse passado de largo, como os outros, não teria sido seu próximo. Do ponto de vista esotérico, os próximos de um homem são os que ajudam ou podem ajudá-lo nos seus esforços de conhecer as verdades esotéricas ou de entrar em contato com o trabalho esotérico. Ao lado da linha das regras ocultas do Novo Testamento, podemos ver a condenação implacável da pseudo-religião. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15, 7 e 8. Em seguida, vem uma quantidade de observações mordazes e sarcásticas que infelizmente são tão válidas nos nossos dias quanto na época de Cristo. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, 14. Após uma conversa muito cáustica com os fariseus e saduceus, Jesus lhes disse: vede bem de vos guardardes do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 6. Mas essa advertência foi esquecida quase antes da morte de Cristo. Em São Lucas, a mesma advertência é feita, só que ainda com maior clareza. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, 1. Este capítulo é seguido por outro que trata inteiramente da pseudo-religião, mostrando todas as suas características, manifestações, efeitos e resultados. Então, Jesus falou às multidões e a seus discípulos, dizendo: na cátedra de Moisés sentaram os escribas e os fariseus. Fazei, pois, e guardai o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam pesadas cargas e põem-nas nos ombros dos outros, mas eles nem com um dedo querem movê-las. Todas as suas obras eles as fazem para serem vistos pelos homens. Alargam suas tiras de pergaminho e alongam as franjas, e gostam dos primeiros assentos nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e das saudações nas praças, e de serem chamados Rabi pelos mestres. Porém, vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Nem chameis pai a ninguém da terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos façais chamar doutores, porque um só é vosso doutor, Cristo. O maior de vós seja vosso servidor. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos homens o reino do céu. Nem entrais vós, nem permitis entrar os que queiram entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis mar e terra para fazer um só prosélito, e depois de feito, o fazeis filho de hiena, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, 1,15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
que pagais o dízimo da menta, do anis e do cominho, e não vos preocupais com o mais grave da lei, a justiça, a misericórdia e a boa-fé. Bem seria fazer aquilo, mas sem omitir isto. Guias cegos, que vos engasgais com um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 23, 24. Noutro lugar, encontram-se outras notáveis palavras relacionadas com isto. Ai de vós, doutores da lei, que vos apoderastes da chave da ciência, não entrastes e estorvastes aos que vinham entrando. Lucas 11, 52. O que é mais notável na história de Jesus é que o seu ensinamento, depois de tudo o que ele disse, tornou-se, como todos os outros ensinamentos do mundo, a fonte de pseudo-religiões. Os escribas e fariseus se apropriaram do seu ensinamento e, em seu nome, continuam a fazer exatamente o que faziam antes. A crucificação de Cristo é um símbolo. Ocorre sem cessar, sempre e em toda parte. Essa deveria ser considerada a parte mais trágica da história de Cristo, se não fosse possível supor que ela também faça parte do plano geral, e que a capacidade dos homens de deturpar e adaptar tudo ao seu próprio nível não tenha sido calculada e pesada. Nos evangelhos, há menção a essa deturpação do ensinamento. Segundo a terminologia evangélica, isso é escândalo. E ao que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, mais lhe valeria que lhe pendurassem ao pescoço uma mó de atafona e o atirassem no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque não pode deixar de haver escândalo. Mais ainda, daquele por quem o escândalo vier. Mateus 18, 6, 9.